Outro ponto interessante é a presença e atuação dos magos, que são os rivais filosóficos de Moisés. Eles fazem de tudo para tentar mostrar que sua religião é superior, mas a cada praga, o Egito é cada vez mais humilhado e os seus deuses têm seu poder desfeito. Primeira praga. O Nilo era considerado o deus Hapi, e quando foi ferido de sangue, o recado dado é que o deus hebreu podia ferir o Nilo que alimentava o Egito. Este deus Nilo estava tão morto como o rio cheio de sangue, mas os magos imitaram o feito sob ilusionismo e os juízos foram se intensificando. Segunda praga. Os egípcios adoravam a deusa Ra-Rekhete, que acreditavam dar alma quando o deus carneiro moldava o homem do barro na roda de oleiro. A próxima praga mostra o controle do Deus Criador sobre a vida e a morte, com uma invasão de rãs que morrem e viram montanhas de podridão, mostrando a inutilidade da deusa egípcia. Terceira praga. O deus hebreu transforma o pó da terra em piolhos. Os egípcios adoravam a terra como Geb, mas seus magos não podem forjar um milagre que transforma a matéria inanimada em vida. Então Faraó reconhece pela primeira vez que o feito vinha do Deus dos hebreus, mas ainda não se humilha e deixa o povo ir. Quarta praga. Um enxame de moscas afeta os egípcios, mas não afeta os hebreus. Esta diferença leva Faraó a barganhar com Moisés, mas ele ainda resiste em reconhecer a Deus. As pragas estão destruindo a qualidade de vida dos egípcios. Quinta praga. Ninguém da imensa casta sacerdotal que dominava o Egito queria perder o emprego e, por certo, influenciavam o faraó, mas mesmo eles, tendo vários deuses do gado como o boi Meneves, Hathor e o boi Apis, não tiveram poderes para defender o rebanho egípcio que foi perdido. As pragas começam a mexer na estrutura financeira dos egípcios e vão se intensificando. Sexta praga. A medicina egípcia era a melhor do mundo daquela época, mas confiar nesta ciência se mostrava inútil diante das chagas malignas que apareceram, incluindo nos sacerdotes, que eram os médicos da Idade do Bronze. Esta praga humilhava os magos e a deusa Ísis, a rainha dos deuses, considerada a mais popular deusa da magia que estava associada à medicina egípcia. Sétima praga. Uma saraivada devastou o que havia sobrado dos rebanhos, e os deuses Shu e Nut do Egito, da atmosfera, são inúteis diante do Deus dos hebreus, mostrando como o verdadeiro Senhor dos céus tem poder sobre os elementos. Faraó finalmente reconhece o poder do Deus invisível, faz promessas, mas não as cumpre. Oitava praga. As pragas estão sendo conduzidas para que o próprio Faraó não queira mais os hebreus no Egito. A oitava praga traz gafanhotos que aniquilam as plantações e trarão fome no Egito. É um juízo sobre Osíris, que também era um deus agrícola. Os deuses agrícolas não poderão alimentar o povo, e quanto menos bocas para alimentar na fome, mais chance do Egito sobreviver. Ainda assim, Faraó não quer abrir mão de estar certo e não quer deixar o povo de Israel ir embora. Nona praga. Quando a mente supersticiosa dos egípcios e até dos hebreus viu a praga das trevas, todo o culto solar de Amon-Ra e do deus Horus e os deuses solares foi completamente humilhado. Os egípcios acreditavam que a cada noite Ra enfrentava a morte para renascer no outro dia, mas agora o sol, que eles consideravam o Criador, havia sumido sob o comando do Deus dos seus escravos. Desta vez, Faraó propõe que o povo vá, mas fiquem os rebanhos para garantir que eles voltarão. Entretanto, Moisés não apenas exige que o rebanho vá com o povo, mas que Faraó forneça os animais para o sacrifício. Sentindo-se insultado, Faraó perde a paciência e expulsa Moisés do palácio. O faraó do Êxodo parece ter sido Amenófis II, também chamado de Amenhotep II, nome que faz referência ao deus Amon. E o Egito, que era tão poderoso,
simplesmente sem motivo nenhum, explicável na história secular, se voltou para si mesmo, deixando a política externa. Isso pode ser interpretado como a ruína do Egito após a sequência das pragas que devastaram sua economia e modo de vida. Amon, o deus tebano, era considerado o pai dos faraós. Os egípcios acreditavam que ele mesmo incorporava nos soberanos e tinha relações com a rainha, gerando seus descendentes. Seu símbolo era o carneiro, e o 10º juízo das pragas do Êxodo era sobre esse ídolo, para mostrar que o próprio faraó era um falso deus. 10ª praga, a morte dos primogênitos, envolvia o primogênito de cada egípcio, também por juízo retributivo na medida que os próprios egípcios julgavam. Como alguém julga, assim também deverá ser julgado. Se os egípcios mataram os bebês hebreus 80 anos antes, se aprisionaram e escravizaram os primogênitos de Israel, agora o Egito teria a mesma sorte, já que não mudou os seus atos depois de 9 juízos recebidos como avisos.